Um homem perde tudo. Privado de sua casa, separado de sua família, lançado em um mundo hostil, ele atravessa mares desconhecidos, enfrenta criaturas monstruosas, desafia deuses e resiste a tentações que poderiam fazê-lo esquecer quem ele é. Mas talvez o maior desafio não seja sobreviver, talvez seja permanecer humano. Essa é a história da Odisseia, uma das obras mais influentes de toda a literatura ocidental, uma narrativa que atravessou séculos e continua a falar diretamente à condição humana. Se você quer compreender essa obra ou simplesmente entender por que ela permanece viva após milênios, este vídeo é para você. Aqui no Bem Letrado, nós exploramos as grandes obras da literatura com profundidade, mas também com clareza. Então já se inscreva no canal e acompanhe essa jornada. A Odisseia é tradicionalmente atribuída a Homero, um poeta da Grécia Antiga cuja própria identidade permanece envolta em incertezas. Não sabemos ao certo quem ele foi, se foi um único indivíduo ou a expressão de uma tradição coletiva. Acredita-se que tenha vivido por volta do século 8 a.C., em um mundo profundamente diferente do nosso. Um mundo em que a escrita ainda não ocupava o lugar central que ocupa hoje. As histórias eram transmitidas oralmente, cantadas, memorizadas, recriadas a cada nova apresentação. Essa origem oral não é um detalhe secundário. Ela molda a própria estrutura da obra. Suas repetições, seus epítetos, seu ritmo quase musical. A Odisseia não foi apenas escrita. Ela foi, antes de tudo, narrada. A narrativa da Odisseia se situa após a Guerra de Troia, o grande conflito que também é tema da Ilíada. Mas enquanto a Ilíada se concentra na guerra, na glória e na destruição, a Odisseia se volta para algo diferente: o retorno. O que acontece depois da guerra? Como um homem volta para casa após ter sido transformado por tudo aquilo que viveu? O mundo descrito na obra mistura elementos históricos e míticos. Há reis, cidades, rotas marítimas, mas também deuses que intervêm diretamente na vida humana, criaturas fantásticas e forças que ultrapassam a lógica do cotidiano. Essa fusão entre realidade e mito não é um defeito. É precisamente o que permite a obra falar simultaneamente de fatos e de significados. A Odisseia é composta por 24 cantos, mas sua organização narrativa não é linear. A história não começa no início dos acontecimentos. Ela começa no meio, e só depois retorna ao passado para reconstruir a trajetória do herói. Essa técnica, que hoje reconhecemos em muitos filmes e romances, já está presente aqui, em uma das obras mais antigas da tradição ocidental. Podemos compreender sua estrutura em 3 grandes movimentos. Primeiro, a jornada de Telêmaco, o filho de Ulisses, que parte em busca de notícias do pai. Depois, as aventuras do próprio Ulisses, narradas por ele mesmo em um momento crucial da obra. E por fim, o retorno a Ítaca, não como um simples reencontro, mas como um processo de reconquista. Ulisses, rei de Ítaca, tenta voltar para casa após o fim da Guerra de Troia, mas seu retorno está longe de ser direto. Ele se perde, é desviado, é impedido. Em uma de suas primeiras grandes provações, enfrenta o Ciclope Polifemo, uma criatura de força bruta, mas de inteligência limitada. Para escapar, Ulisses não usa a força, usa a astúcia. Em outro momento, ele e seus companheiros passam pelas sereias, cujo canto irresistível leva os homens à destruição. Ulisses deseja ouvir esse canto, mas sabe que não pode ceder a ele. Então encontra uma solução que revela mais uma vez sua natureza. Ele escuta, mas se mantém preso, incapaz de agir. Há ainda episódios em que ele é seduzido a abandonar sua jornada. Oferecem-lhe descanso, imortalidade, esquecimento, mas ele recusa, porque acima de tudo, deseja voltar.
Cada episódio é mais do que uma aventura, é uma provação. Ulisses é um herói singular. Ele não é o mais forte, não é o mais rápido, mas é o mais inteligente. Sua principal arma é a mente, sua capacidade de adaptação, de estratégia, de leitura das situações. Penélope, sua esposa, representa uma outra forma de força. Enquanto Ulisses enfrenta perigos no mundo exterior, ela resiste internamente. Cercada por pretendentes que desejam substituí-lo, ela mantém sua fidelidade, mas não de forma passiva. Ela também usa a inteligência, a estratégia, o tempo. Telêmaco, o filho, encarna o processo de amadurecimento. Ele começa como alguém inseguro, sem direção, mas, ao longo da narrativa, cresce, busca respostas, assume responsabilidade. E há ainda Atena, a deusa da sabedoria. Ela não substitui o esforço humano, mas o orienta. Sua presença reforça um dos temas centrais da obra, a inteligência como guia. Mais do que uma história de aventuras, a Odisseia é uma reflexão profunda sobre o retorno. Voltar para casa não é apenas chegar a um lugar físico, é reencontrar a própria identidade. Depois de tudo o que Ulisses vive, ele já não é o mesmo homem que partiu. E ainda assim, precisa reconstruir sua vida, reconquistar seu espaço, reafirmar quem ele é. A Odisseia nos lembra que a jornada mais longa pode ser justamente aquela que nos leva de volta. Se você quiser, posso trazer aqui no canal uma série completa com um resumo canto por canto da Odisseia, explorando cada etapa dessa jornada com ainda mais detalhe. Comente aqui embaixo se essa é uma série que você gostaria de ver. E não se esqueça de se inscrever no Bem Letrado para continuar explorando os grandes clássicos da literatura.